Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Musicast. A gente está muito feliz hoje de trazer um convidado um pouco fora dos esportes. Assim, se você já foi num show e seu show foi bem legal, você deve muito a essa turma da técnica que é responsável por fazer o seu som, o seu PA, né? O artista que está tocando na nossa cidade sair feliz de um show ou não. Então, hoje a gente está recebendo aqui o Berg Aguiar, Rosenberg para os amigos. Exato. Que, assim, a gente, quando planejou esse programa, esse podcast nosso, a gente pensou muito em todas as etapas do processo, né? É muito mais fácil falar só do artista, mas sem a produção a coisa não anda, e principalmente sem a técnica, muito menos, né? Então, Berg, assim, é um prazer estar com você aqui. Nosso podcast ele tem um apoio espetacular do pessoal da Nacional Veículos e da Freeway, que sem eles a gente não conseguiria trazer esse projeto para a luz aqui. Então, obrigado por ter vindo. E vamos falar uns casos aí, que eu sei que tem muita coisa interessante, muita coisa histórica aí para a gente falar um pouquinho. Vamos. Eu que agradeço aí ter sido convidado. Julião aí, o pessoal das antigas. É isso. Então, a gente estava falando aqui em off um pouquinho, assim, falando de... E eu tenho uma teoria, mais ou menos furada, mas assim, todo mundo que trabalha na técnica quis ser um músico em algum momento. Aí a gente vai ver se realmente tem algum tipo de substância aí. Mas você falou que nos anos 90 ali tinha uma coisa de fazer banda. Na minha geração, né? Porque eu comecei em 94 ali e a gente não começava direto para ser técnico, para ser músico, não. Comecei nas pretinhas, né? Como a gente dizia. Quem é da época vai saber. As pretinhas ali botando para dentro do caminhão, do ônibus. E ali era uma escola, né? A maioria dos auxiliares, a maioria dos técnicos mais antigos, ou ele foi carregador, auxiliar, e dali ele saiu para ou técnico ou músico. A maioria percussionista, baterista. E daí sim, saía, né? A gente tentava alguma coisa melhor, né? Eu mesmo, quando comecei, 6 meses assim, aí uma festa, um show perto de casa, ó. 3 horas da manhã, terminou, guardar tudo, botar tudo para dentro do caminhão. Eu disse, rapaz, puxa vida, 4 horas da manhã, eu aqui na esquina de casa, não é isso que eu quero para minha vida, não. Aí fiquei com essa amanhã mesmo eu vou falar com o dono da banda. Não quero mais, não. Aí cheguei em casa, falei com minha mãe, ela disse, isso é pesado demais, não dá certo, não. Aí quando eu cheguei no sábado falar com o dono da banda, ele disse, rapaz, a gente ia até falar com você. A gente comprou uns equipamentos novos de iluminação e você vai ficar agora só para iluminação. Não vai mais precisar mais carregar nada. Aí eu disse, puxa, beleza. Aí disse, e aí, o que é que tu queria falar? Eu digo, nada não, depois eu falo aí. Eu tenho uns negócios para fazer, depois eu vejo aí. Mas é assim, a gente procurava uma melhor, né? Porque realmente a parte do DIC, né, é pesado. O Berg é aquela coisa a gente estava falando um pouquinho antes, daquela coisa, né, de você tocar com os amigos ali de bairro, e às vezes chegar um momento que você estava falando para mim assim, chegou um momento que eu parei e pensei, cara, eu acho melhor ficar só aqui atrás, porque ficar passando som e sendo músico talvez não fosse... Foi um dos primeiros impasses, né, que a gente montou uma banda no curso, né, montou umas 15 músicas para tocar, e eu já trabalhava no material da banda que a gente ia tocar no dia do curso. Aí, pronto, beleza, todo mundo, vamos passar o som. Só que na hora da batera, eu era o batera e eu era o técnico. E agora, né? Aí foi quando eu me decidi, eu prefiro ficar na mesa mesmo, que é melhor. Sempre foi muito tímido, é melhor ficar na mesa, tá ali mais escondidinho. E a gente tá falando de 94, né? 94, 95 ali, por ali no começo. Por aí. E aí, quando a gente para e pensa nessa época, equipamento, formação, até os material que a gente tinha para aprender, os equipamentos estavam chegando, era tudo muito precário, né? Você tinha que dar um jeito. E eu digo que hoje o pessoal é muito presenteado, digamos assim, com a informação, que é tudo muito fácil. Nessa época aí, no meu começo, a gente tinha, acho que era a revista Música e Tecnologia, Saber Eletrônica. A música e tecnologia era mais voltada, né, para a área de shows, tudo. Mas assim, não era fácil de achar nas bancas.
era caro, né? Quando conseguia fazer uma assinatura era bom, mas tirava o leite da pedra ali, né? Não, e às vezes tem uma edição aí circulava na mão da turma sim, de toda. todo mundo, saía passando. E até, assim, a galera não era muito amigável de informar, assim, sabe? Às vezes passavam as informações que você olhava assim, rapaz, isso não tem nada a ver com o que o cara tá falando aí. Eu vou acreditar porque, né, ele é mais velho, mas passava um negócio meio equivocado. Aí fica a dúvida. Será que era por falta de conhecimento ou será que era malícia ali para proteger ele uma e má deixar o outro. vontade? Isso que tinha muita máfia, né? Como a gente chamava. A máfia era pesada. Tinha muito mesmo. Ô, Berg, Sempre acontecia. e me fala um pouquinho também assim, aí você vai nesse processo, sempre tem umas pessoas ali no meio do caminho que vão dando uma força, né? Que vão dando uma oportunidade, às vezes até para a pessoa, como você está dizendo, apareceu esse trabalho para assumir a parte de luz ali, mas assim, como é que foi esse caminho no começo, assim, até chegar nessa parte mais da técnica mais ali, PA e monitor, enfim? Assim, era muito no botando a mão na massa mesmo, né? Mas sempre tinha uma galera que era mais chegada. Tinha, por exemplo, tinha um grande amigo que até faleceu, que a gente chamava ele Dão, que era técnico de montagem. Sempre peguei muita dica com ele. Ele era um dos que, nas festas, a gente chegava, tocava junto, ficava olhando. Nossa, assim, aqui é bom para isso. Luciano, que hoje trabalha no Salesiano também, ajudava muito, deu muita dica. Foi quem, pode-se dizer, que me puxou para o ramo de bandas, né? Aldo, trabalho com ele até hoje, de vez em quando a gente encontra, também me ajudou muito, deu muita dica. Mas que assim, era muito do botar a mão para ver mesmo o que era que acontecia, né? Às vezes dava uns probleminhas, às vezes Sim, queimava algumas coisas, às vezes as sim. energias oscilavam e a gente perdia alguns Certeza, equipamentos. E até porque você ia descobrindo assim, pronto, as frequências do canal da mesa, né? Grave, média e aguda, puxa, eu não sei nada, mas olha, esse aqui dá esse fininho aqui, como o cara chamava de, aqui é o fininho, aqui é mais grosso, que é o grave, né? Aí assim, pegando e no final dava certo, né? Vai aprendendo. Depois, quando começou a ficar mais fácil de você ter livros, né? Acesso a mais revistas, aí começou a aparecer uns videozinhos ali, outro acolá. Quando é que é essa mudança, Berg? Assim, da coisa começar a ficar mais fácil das informações chegarem ali nos anos 2000, por ali? Como é que é esse momento? Eu acho que mais ou menos por 2000. Eu acho que o primeiro computador que eu vi, assim, que consegui mexer, acho que foi quando eu trabalhei com o Andrade, que ele já tinha computador, isso em torno de 97, 98, por ali. Mas que a internet era muito precária, né? Para você acessar a internet na madrugada, aquele negócio todo, era bem ruim. Muito difícil mesmo. E quando tinha um show grande na cidade, você tinha acesso para ver um equipamento melhor, ficava por ali. Acho que às vezes até os caras se chateavam. Pô, perguntando tanto aí, né? Que perguntava mesmo. É porque hoje é difícil a gente lembrar dessa época, né? Porque os grandes shows estão vindo aqui toda hora, você tem grandes estruturas, facilidade de equipamento, tudo isso. Mas naquela época, você ter acesso a algumas mesas específicas, a alguns programas, era muito difícil de chegar a isso, né? Difícil mesmo. Eu ia muito eu não gostava muito do estilo musical, mas eu ia sempre nas festas, quando podia, do grupo Show Terríveis, porque eles sempre foram muito avançados em termos de equipamento. Tinham umas mesas bonitas, maior, que a gente não via sempre, então a gente sempre estava por ali. Como se diz até hoje, a gente sempre estava dando aquela piruada, né? Olhando ali no equipamento, vendo o que era que fazia, para ver a novidade, né? E pegando as novidades do mercado. Ô, Berg, e vamos lembrar de umas histórias, porque, assim, às vezes você tinha uns shows que eram bem precários, né? Às vezes você tinha uma banda inteira, sei lá, com 6 instrumentos e, às vezes, 2, 3 canais ali para fazer, principalmente interior, né? E eu digo que até hoje ainda acontece muito isso. Não está tão longe, não. Não, ainda acontece muito ainda nos barzinhos, nas boates aí da vida, ainda acontece muito. Mas nos interiores sempre tinham uns equipamentos, vamos dizer, mais ultrapassados, né? Que chegou ali. Eu até lembro um caso que a gente foi para Macau, inclusive até com a oficina em Jane Fonda. Chegou lá, foi o mesmo ônibus das duas bandas. Quando chegou lá, o som, rapaz, muito precário, assim, aí
puxa, a vida é isso, né? Vamos lá. Aí cheguei, me apresentei, falei com o rapaz do som, digo, "Ei, pode mexer aqui?" Aí disse, não, pode mexer, aí pode ficar à vontade. Aí digo, então vou mexer aqui, beleza. Aí fiz uns ajustes que, ao meu ver, estavam um pouco errados, né? Mudei lá e tal. Sei que na hora do show chegou o proprietário do som, né? Que era o pai do menino que estava lá antes. Aí ele olha para mim assim e diz, você mexeu aqui no rack? Aí eu digo, mexi porque eu falei com seu filho aí, eles podiam mexer. Aí ele disse, fulano, traga um caderno, anota as posições de tudo aí, que eu nunca vi meu som tão bom. Eu digo, pelo menos eu achei que ia levar uma coça, né? Mas pelo menos foi bom. Ele ficou satisfeito. E eu lembro, a gente estava, por sinal, a gente estava nesse show específico, e uma das coisas que a gente via muito naquela época era, às vezes, o dono do som não tinha nenhum conhecimento do técnico daquilo ali, né? E, ao mesmo tempo, era uma proteção do equipamento danado. Às vezes, para você conseguir pilotar alguma coisa, era uma dificuldade gigantesca, né? É porque eles também tinham receio, né, de chegar e fazer um ajuste errado e queimar alguma coisa, que aí já era um prejuízo, né, grande. Verdade. E nem era tão fácil, às vezes, para comprar um reparo no drive, um drive mais específico, não era fácil. Tinha que trazer de fora, de São Paulo, aí parava ali o equipamento por conta daquele ajuste mal feito. É engraçado, a gente vai lembrando das coisas, vai lembrando de situações, mas, assim, uma coisa que a gente percebe muito, e ultimamente isso vai ficando muito mais claro, é que o nível das pessoas que trabalham com a parte técnica aqui no estado, nos shows que a gente acompanha, é uma evolução que, assim, é absurda. Às vezes a gente vai nos shows, principalmente em alguns festivais, a gente percebe, quando a gente dá uma olhadinha na mesa ali, ou no monitor, a gente vê, quando é pessoa nossa aqui, a equipe nossa, a qualidade que é reproduzida, né? Então, assim, essa distância que antes era muito, muito grande por causa de toda essa parte de informação, equipamento para chegar era uma coisa mais difícil. Sim. Mas a gente caminhou muito nesses últimos 20 anos, vamos dizer assim, e hoje tem gente muito referência no mercado, né, na parte técnica. Eu diria que a evolução foi muito rápida e, de repente, até por ser tão rápida, acredito que alguns passos tenham se perdido, né? Porque hoje, até brinco muito com o dono lá da empresa, digo, o pessoal do técnico hoje, o cara não quer saber de montar nada, ligar nada, o cara quer chegar na mesa, pegar um pendrive, descarregar a cena lá e meu show está aqui. Entendi. Eu digo, a gente que faz a parte de montagem, instalação, checar tudo, entregar tudo meio que pronto, né? Está se acabando. Porque é a parte mais pesada, né? A gente sai para montar um evento, chega de 8 horas da manhã no local e vai sair de 10 da manhã do outro dia, né? Isso aí é a parte pesada que ninguém quer ver, ninguém quer mais, né? Mas que sem ela não vai funcionar, né? Não, eu usei essa analogia no começo, assim, mas é isso. Se você vai num show e aquele show você sai satisfeito com o artista, muito mais da metade é por causa da parte técnica. E, às vezes, a gente não tem oportunidade de reconhecer isso, né? E a gente tem histórias muito icônicas aqui da cidade de brigas, de embates entre as equipes que vinham de fora, o pessoal local. Sim, nacionalmente, né? Agora mesmo no show do Bruno Mars, acho, teve uma confusão que eles literalmente tiraram à força o pessoal do Frejado do palco, né? Aí fica a pergunta, né? Será que são os gringos que menosprezaram o artista? Será que o artista estourou o tempo, né? Eu já passei em festival que o produtor diz, ó, última música. Beleza. Toca mais uma. E encerra. Beleza. Na terceira música, quando terminou, o cara falando com o público e os carregadores tirando os praticáveis fora. Não, a gente está tocando, não. 3 vezes. Um festival com 10 bandas. Se cada um atrasa 40 minutos. Como vai terminar isso aí? É verdade, é verdade. Acho que foi esse último show. Acho que o Lenny Kravitz com o Fred. Lenny Kravitz, isso mesmo. Mas a gente tem essas histórias de... E muitas vezes, bandas locais, por exemplo, que às vezes abrem o show nacional. Algumas relações são interessantes entre as equipes, a coisa anda.
mas umas são muito difíceis, né? Do artista sequer deixar uma ponta de palco para o artista local. Um caso que você estava presente no show do Iron Maiden em Recife, a filha do baixista, né? Do Harris, que abriu, e não sei se você lembra, o cenário era todo coberto com tecidos, a luz, somente luz de frente, iluminando, sem efeito nenhum, a banda ali na frente, bem discreto, o som, diria a 50% ou menos, e é a filha de um dos donos da banda, né? Mas deu o horário dela. Pois é, e estava ali, vamos dizer, totalmente mafiada, né? Mas respeitou e mostrou o trabalho, né? E talvez ninguém nem conhecia, quem conhecia pouco, passou a conhecer, gostou, ou seja, o recado foi dado, né? Para ela foi bom. O BR tem uma coisa, assim. tem um assunto que vira e mexe a gente vê, né? Que é tipo, existe mesmo aquela máfia do artista principal. Tipo, não, o local ele vai receber ali 20, 25% da carga, da potência, mas quando chega... Hoje em dia ainda tem muito Eu isso? diria Ou hoje que em já dia... existiu mais, sabe? Sim. Por imposição. Às vezes ainda existe, por exemplo, show do Djavan. Tem um DJ que vai tocar antes. O DJ vai tocar a 30% do volume do show. Isso aí é fato. Por quê? Eles prezam, porque o show do Djavan já não é tão alto. E se a gente deixar o DJ bem à vontade, ele vai tocar alto. Então, quando o Djavan for entrar, já vai estar o pessoal com a audição prejudicada. Então, por isso, eles sempre deixam, vamos dizer que limitado ali, né? Para favorecer o público e também o artista, né? Mas assim, a banda principal vai tocar mais alto, isso aí já não existe mais. A gente lembra principalmente aquela época de Rock in Rio, de Hollywood Rock, dos festivais famosos ali, né? Que era tudo muito claro. Mas hoje em dia, com toda a tecnologia, acesso e conhecimento que se tem, essa distância ela fica bem menor. Sim, pode acontecer o seguinte, que sempre acontece, a questão da banda em si, a convivência do técnico com a banda. O técnico anda com a banda há 20 anos, então ele sabe muito bem todas as nuances do show, já está acostumado com aquilo. E a banda que abriu, talvez o técnico está fazendo o primeiro show deles hoje. E sem menosprezar, mas a banda que abriu também não tenha tanta qualidade musical do show principal. Sim. Tudo isso não vai ter como equiparar, né? A sonorização do maior para o menor, assim. Isso aí também tem que ser levado em conta. Às vezes o pessoal diz, o som da primeira banda não estava tão bom, mas não era. A questão não era o som em si. Tudo é levado em conta. Instrumentos, técnica, tudo. E legal que você está falando numa coisa... Pera. Mas tem também o oposto, né? Sim. Quando a banda local tem um técnico massa e a banda também toca bem pra caramba, dá pau em banda grande, né? Sim. Já viu muito por aqui. É engraçado essa coisa você falou de sinergia entre parte técnica e artista, né? Em banda, o artista, enfim. E você percebe muito bem, historicamente, quando você vê os grandes artistas, as bandas que têm muito tempo, são relações com esses técnicos que acompanham as bandas de décadas. Os caras estão juntos há muito tempo. E a gente vê também no nosso universo parcerias com bandas e a parte técnica de muito tempo também. Né? E tudo isso que você está falando. Quando você tem a oportunidade de desenvolver o som daquela banda, daquele artista junto com a parte técnica, o show é outro, não tem como ser igual. Né? E, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista do Chris Lord Angel, que é um grande engenheiro. Aí perguntaram a ele, quanto tempo você precisa assim para se criar uma cena para andar com a banda assim na estrada? Aí ele disse, em média 6 meses. Eu vou começar a usar a mesma mesa que eu vou usar no show, no ensaio da banda. Dali eu vou criar o input, começar a equalizar. No ensaio da banda eu estou lá presente, vou usar plugin aqui, plugin acolá. Em 6 meses dá para começar a rodar. Aí, enquanto a gente chega aqui, a banda chega na hora, você nem viu a banda, mas você é o técnico, faz. Né? Então, você não tem como ter o mesmo resultado que um cara desse, né? Que tem todo um trabalho. Para desenvolver, aquela coisa toda. Mas que no Brasil também já é bem frequente, assim, os ensaios
Vai começar a turnê da banda, começa os ensaios e já está lá, técnico de PA, técnico de monitor, já desenvolvendo a cena, já ajustando tudo para perder o menor tempo possível na estrada, né? Tá tendo uma coisa muito recorrente, que são essas turnês de reunião, né? A gente tem o exemplo de Titãs, por exemplo. De reunião e de encerramento também, né? Encerramento meio fake, né? Porque os caras estão mantendo essas turnês de despedida, o Nat Roots que o diga. Já está fazendo bastante show, já tem show. Acho que já está voltando, o Recife já vai ter de novo agora, ano isso. que vem. E aí esses super shows, estádios de futebol, e aí uma parte mais técnica, mas é interessante a gente comentar, porque são universos totalmente diferentes, né? A gente estava falando um pouquinho em off aqui sobre shows ao ar livre, tudo isso que compõe, né? E a coisa de um show mais controlado. E às vezes as pessoas que estão indo nos shows não têm essa noção da dificuldade que é, por exemplo, você fazer um show no estádio aberto, com a acústica que na maioria das vezes não ajuda. Não ajuda e que é tudo muito longe, né? Por exemplo, ano passado a gente fez Roberto Carlos aqui na Arena das Dunas. Acho que assim a gente tinha na faixa de uns entre 10 a 12 torres de sonorização, porque você tem o anel superior, você tem o anel inferior, você tem o gramado e tudo ali, e sem contar com um público de uma idade um pouco mais avançada, que exigente ao mesmo tempo, que quer ouvir onde ele estiver sentado. Quer ouvir nítido e claro, né? E o volume mediano, não pode ser alto. Então, isso você tem que ter muita distribuição para isso. Senão você não consegue. Você vai ter pouca inteligibilidade e aí é onde vai sair o povo reclamando. Não vi. E nesse ano passado, eu tive até uma grata notícia que o meu pai estava assistindo. Quando chegou em casa, ele mandou um áudio, que ele aprendeu a mandar o áudio no WhatsApp. Disse, rapaz, onde a gente estava, o som estava perfeito. Pronto, você ganhou. Foi muito bom, gostei demais. Eu disse, pronto, ganhei a noite, o ano está pago. Coisa maravilhosa. Não, é engraçado essas coisas, porque, volto a dizer, um bom show, a metade técnica envolvida, e assim, você hoje, você manda muito na parte de PA, mas de monitor também. Tem uma preferência ali nesses dois, ou hoje em dia, o que vier, você mata no assim, peito? na parte da locadora, quando eu vou montar o sistema, eu prefiro PA. Eu acho mais tranquilo, por mais que às vezes você trabalha... Os meninos que fazem mais o monitor até dizem, você prefere o PA porque trabalha muito menos. Porque o que acontece? A montagem do PA, o trabalho se dá antes. Antes do PA, antes de começar a festa, você está montando tudo ali. No monitor, se dá antes e durante. Porque imagine que você tem 5, 6 bandas na noite. Toda ali você tem, vamos dizer de uma forma simples, 6 trabalhos a fazer. Você vai tirar uma banda, botar outra, tirar uma banda, botar outra, tirar uma banda, botar outra. Então, são 6 viradas de banda, né? Isso aí dá mais trabalho. Enquanto isso, eu estou lá só virando a cena da mesa, né? Opa, chegou o técnico, bota lá, mira sua cena, tá aqui. Só que antes, foi a parte que eu trabalhei. Então, na locadora, eu prefiro mais no PA. Quando eu estou operando para algum artista, alguma banda, aí eu prefiro a parte do monitor, porque eu acho mais intimista. E desses que você já trabalhou, Berg, assim, qual, logicamente, né, são muitos, mas assim, quem é que você acha que tem um nível que não deixa nada a desejar nessa simbiose de parte técnica e do artista também, assim, numa qualidade e no entendimento também do que oferecer para o público, né? Quem que você, assim, dessa turma que você já trabalhou, que você acha que é fora de série? Acho que, em primeiro lugar, para mim, ficaria Djavan. É muito perfeito, sabe? A banda é muito boa e a técnica também caminha sempre junto com a banda. E a preocupação dele com questão de cenário, de sonorização, ele está sempre vem passar o som, ele se preocupa muito. Ele ainda passa som hoje em dia? Tá. Sempre. A gente fez a turnê D, que eu acho que está para encerrar esses dias. A gente fez o primeiro show da turnê D em Maceió. A gente fez. Estava nesse show, que por sinal virou o disco ao vivo, né? Esse primeiro show. A gente que fez e ele
quis lançar a turnê em Maceió e foi um pedido dele que fosse ingressos populares. Sim. Então, a gente teve muito trabalho na sonorização, porque tinha umas áreas cobertas, um camarote, e era muito comprido o salão. Eu tinha uma torre de delay que estava a 115 metros do palco. Minha primeira torre tinha, a segunda ainda quase 150, 160 metros. Então, tinha muita gente e foi muita caixa também distribuída nisso para... Porque o pessoal que está acompanhando talvez não tenha dimensão, assim. Os eventos ao ar livre, né? Todo show ao ar livre, tem tanta possibilidade de dar errado, porque não é nem só a parte de ser ao ar livre, aberto, mas você tem as composições de camarote, às vezes que atrapalham, as coberturas, o material envolvido ali, né? Eu lembro muito desse show porque era um desenho muito peculiar ali do palco, muito retangular, vamos dizer assim, né? E um cara desse como o Djavan, que é super criterioso, eu imagino como deve ser um pouco tenso também esse ajuste fino entre o que o artista quer e que é possível entregar. Às vezes até o proprietário da empresa fica meio chateado quando mostra aqui a gente precisa caixa aqui, aqui e aqui. Aqui também. Tem que ter aqui, tem que ter aqui. Puxa, mas aí vai usar muita caixa, mas infelizmente, se eu não coloco uns 2, 3 clusters de caixa dentro de um camarote de 70 metros, eu não vou ter, o público não vai ouvir. Vai ouvir sem saber o que está ouvindo, só o barulho. Então não tem inteligibilidade. Por isso que onde tem o público, você tem que ter a caixa ali. E do Djavan, eu acho que, não sei se você teve a oportunidade, mas a Marisa Monte e o que ela conseguiu arregimentar também de carreira e músicos, enfim, também, raramente você vê um PA da Marisa Monte fora, né? Marisa tem um técnico que ele é muito estudioso e também muito criterioso. Eu tive já 2023, para mim foi um ano para ser lembrado, porque eu passei o ano quase que todo fazendo shows do Djavan, da Marisa, Chico Buarque. Foi um negócio assim. Tá bom, né? Roberto Carlos, para finalizar, foi um patamar fora da curva, né? Foi um ano excepcional. E o que é que você pode falar desses artistas específicos? Você já comentou um pouquinho do Djavan, da Marisa, mas dá um pouquinho de como funciona esse relacionamento com esses artistas aí. Marisa, ela vem passar o som sempre, mas assim, ela já é mais discreta, né? Chega, fala ali com o pessoal e tal. Mas um que eu sempre falei que o cara é muito povão, assim, né? É o Seu Jorge. O Seu Jorge, ele é fora da curva nisso aí. Lembro no último show que a gente fez no Teatro Riachuelo, terminou, uma coisa que ele sempre pede é uma caixinha de som no camarim. Termina, ele sempre fica por ali dando uma relaxada, tomando uma cerveja. Quando terminou, a gente já tinha desmontado quase que tudo, todos os carregadores no palco guardando tudo, aí ele foi passar e passando no meio da galera e parou, aí, chega aí todo mundo. Aí os caras, ficou assim, né? Ele disse, ó, o camarim ali tá cheio de cerveja e de comida. Bora lá, vamos comer e beber, senão vai estragar. Bora, vamos, cola aí. Levou todo mundo para lá, foi uma festa. E várias vezes eu já vi ele fazendo isso. E quando esse artista volta, que todo mundo que está envolvido ali, né, entrega de uma forma diferente. Eu sei que o show dele é muito complexo, né? Tem muita coisa envolvida, tem muita parte de percussão. Tem uma assessoria também muito boa, o seu Jorge, a parte de produção dele. Sempre trabalhou com equipamento bom. Ele foi um dos primeiros que eu vi, até num festival Mada, que foi na Ribeira. Ele trouxe toda a parte de mesa, microfone. Que é raro, né? Que tá acontecendo mais agora, mas, por exemplo, Marisa, Djavan, isso aí já é normal. Lulu Santos. Mas antes era mais difícil e o seu Jorge foi um dos primeiros que eu vi fazendo isso. Preza pelo trabalho dele, né? Porque se ele traz tudo já pronto, é bem diferente. E por mais que tenha a cena da mesa salva, mas se você anda com a mesma mesa todo dia, você dá um conforto muito maior para o seu músico e para o seu público também. Agora, vamos falar um negócio aqui, né? Você fazer o som para o Roberto Carlos, toda a carga que tem, não dá um nervoso? Não, mas... Pelo artista que é, assim, ou vai tranquilo também? Dá uma carga porque, assim, o que acontece? A qualquer momento alguma coisa pode parar, né? Mas...
minhas irmãs que disseram, você vai fazer som com o Roberto Carlos? Não, eu vou montar o sistema e fazer a parte de checagem, equalização, alinhamento para o Roberto Carlos, mas ele tem o técnico dele. Lá eu estou lá de fiel escudeiro, estou com ruído aqui, opa, quem resolve sou eu. Mas assim, é um pouco mais tenso porque sempre são públicos grandes, né? E diria que um pessoal mais exigente, né? Você está fazendo ali uma festa que é uma galera mais jovem, para uma caixa ali, o pessoal, tem a do outro lado e vai, né? Mas o Roberto, na hora que parar uma caixa ali que está perto de uma senhora, parou aqui, né? E outra, eu imagino para ser a parte de técnico monitor de um artista desse, o nível de exigência que esses caras já pedem, né? Sim, sim. Um artista como o Roberto Carlos, qualquer coisa fora ali um pouco, o show já para. Uma vez um amigo meu de Recife disse, quem pensa que é mais fácil fazer o som para uma banda boa, tipo um Roberto, um Djavan, se engana. É mais difícil, porque o que acontece? O músico que já tem muita estrada, que tem muito entendimento, tem muita técnica, ele sabe o que está acontecendo no som. Por exemplo, um baixista, se ele não conhece, ele está tocando ali, está tendo um cancelamento na parte de sub, a nota que ele está tocando não está nem saindo, ele não está nem ouvindo. Quando o cara tem uma técnica apurada, a nota tal aqui não está saindo. Por quê? Porque está tendo um problema no sistema que naquela frequência que é a nota que ele está tocando, está tendo um cancelamento, não está sendo emitido. Então, ele já percebeu, fulano tem um problema aqui. O nível de exigência muda, né? Então, a gente pensa que seria mais fácil porque os caras tocam muito bem, não, mas a exigência vai subir também, né? Verdade. Eu fico tentando imaginar esse nível de exigência de trabalhar com esses artistas e ao mesmo tempo, uma própria cobrança, né? Porque você é um portfólio ali, né? Sim. Um artista desse que você faz um trabalho é carta de apresentação para o mercado como um todo. Exatamente. Né? Quando eu participei do Rock in Rio 2022, é o penúltimo, aí encontrei um monte de produtores, disse, o que você está fazendo por aqui? Eu estou trabalhando. Me convidaram aí, me chamaram, estava precisando, eu vim aí. E vamos fazer o que precisar. Estamos aí montando, testando, consertando. Isso é interessante a gente falar. Então, existe esse intercâmbio hoje cada vez mais atuante de técnicos também indo em mercados diferentes. Sim. Principalmente porque, por exemplo, no Rock in Rio, era um total de 56 técnicos. Porque a gente vê na TV o Palco Mundo, o Palco Sunset, o Favela, mas são 14 palcos distribuídos lá dentro. Então, muita coisa, muito equipamento. E cada palco, o palco, eu fiquei no Street Mediterrâneo, éramos 3 técnicos de som. Um palco com apenas uma mesa, bem pequena, mas tinha 3 técnicos. Além do técnico de som do festival, além do técnico de som da banda, produtor, 3 roads, 6 carregadores, muita gente. É porque a gente, às vezes, tende a olhar só para o artista, mas todo mundo que está ao redor ali para fazer a coisa acontecer. Sim, muita gente mesmo. E nesse Rock in Rio que eu trabalhei, fomos 7 ou 8 daqui de Natal, Recife. Teve os técnicos de São Paulo, teve técnico de Porto Alegre, teve técnico do Chile. Foi, assim, uma força-tarefa mesmo, era muita gente. E internacional, já foi fazer algum projeto fora também para tentar ver essa... Participei do primeiro DVD do Wesley Safadão, né? Na Semana Santa, que foi em Miami, no Hotel The Rock. A gente ficou, acho que, uns 15 dias por lá. Tem toda a pré-montagem de tudo, e virou também DVD dele, foi transmitido. E também participei do segundo, acho que foi agora em 2022, se não me engano, WS Bahamas também. Esse foi um pouco mais difícil, porque foi numa ilha, né? E a coisa que a gente estava falando antes um pouco, né, das condições, né? Esse foi mais casca grossa, que foi numa ilha. E nessas duas gravações, por exemplo, você troca com o pessoal da equipe, do pessoal de fora? Tem uma diferença grande? Hoje em dia já não é mais tão diferente assim? Tá muito próximo. No primeiro, a gente não teve
não chegou a ter contato com a equipe porque foi locado apenas equipamento. Questão de custo, a mão de obra é muito cara por lá. Então, a gente vai conseguir economizar se a gente levar o pessoal daqui e locar apenas equipamento. No segundo, não, já foi meio a meio. Metade veio do Brasil e metade da equipe era da empresa de Boston. Aí foi legal a troca. Mas, assim, a gente vê que a gente não fica atrás. Por exemplo, no primeiro, a gente adiantou 2 dias no cronograma, porque tinha um dia para a gente ir na empresa para ver como era tudo. O cara ia explicar para a gente. A gente chegou, manda o caminhão. Segredo nenhum. Manda o caminhão e era para a gente entregar o sistema no dia 11, no dia 9, já estava tudo pronto, tocando. E você sabe que um dia, 2 dias a menos um cronograma desse é muito dinheiro, né? E nesse segundo das Bahamas, eu fiquei uns dias em Boca Raton, conversando com a produtora, ela falando, disse, rapaz, a mão de obra aqui é muito, vamos dizer, escassa, porque tem poucos e, assim, tem fulaninho que é uma ótima pessoa, mas profissionalmente já não é tão bom. Tem cicrano que profissionalmente é nota 10, mas pessoalmente já não entrega. Eles prezam muito por essa coisa do ambiente, né? Uhum. Aí disse, fica muito escasso e está cada vez mais tendo mais eventos e está difícil a mão de obra sempre. Como aqui também, né? Não acho que aqui esteja longe, não. Você acha que tem uma renovação de um pessoal mais novo indo para esse lado? Porque assim, a gente vê muita gente da velha guarda ainda atuando, porque, logicamente, tem toda a experiência. Mas você nota que tem uma renovação aí? Eu noto a renovação, mas como eu falei no começo, eu acho que a galera, a parte pesada mesmo, a gente não vê muito, não. É mais a parte, vamos dizer, a parte mais prazerosa, que você mixar uma banda, gravar ali, ir para o estúdio. Isso aí a gente vê mais. Mas quando precisa sair um pouco ali daquele quadrado, as pessoas já dá meio que uma cambaleada, que é o básico, né? Fazer uma extensão aqui, soldar aqui um cabo de microfone, essa parte aí eu diria que está quase que extinta. Por isso que a turma mais antiga que passou por toda essa fase, que não tem problema nenhum de arregaçar a manga e ir para esse lado, ainda está nativa e sim, de braçada. Eu diria que ainda abre o mercado, né, por conta disso, porque é mais difícil você conseguir 2 técnicos para botar um sistema na estrada e desenrolar o que acontecer. Porque certo que sai tudo funcionando, mas um amplificador queima, uma caixa entra em curto, um cabo... Um caso que eu nunca esqueço. A gente estava fazendo turnê com o Luan Santana, chegou no interior do Ceará... Testa tudo, liga tudo, beleza. Quando vou testar o som em si, não funcionava. Tudo funcionando aqui e lá vai. Não tem como ser nada de programação. Espera aí, vamos ver. Sai seguindo os cabos. O pessoal, ao botar a barricada na frente do palco, torou o cabo de sinal. Não chegava sinal da mesa nos amplificadores. E aí, se você não vai seguir o cabo para saber, como você vai saber? Ficar só na cena aqui. Não, se eu estou aqui no computador, eu estou aqui tudo, mas... Então... Tem que ir lá para ver certas horas, você tem que botar a mão na massa mesmo. E aí, quebrou o cabo, você não tem outro, o que é que vai fazer? É verdade. Essas você tem que destrinchar e o show tem que acontecer. Não... E é engraçado que a gente passeou por tudo isso, né? E aí você consegue, tanto a parte de equipamento mesmo, né? Como de informação, né? Então, não é um achismo, a gente tem certeza, a gente vê os técnicos e a parte técnica dos shows que são feitos aqui no estado, a gente vê um crescimento gigante, vê uma melhora muito grande, vê um nível de informação que hoje é mais fácil de ser trocada, mas, ao mesmo tempo, assim, eu fico pensando na parte desse entendimento dos artistas com a parte técnica, parte do entendimento de público também, sabe? Porque é isso, um dos motivos da gente estar fazendo esse papo hoje aqui é para também dar uma luz nessa parte que fica atrás dos bastidores, às vezes não é reconhecida, na maioria das vezes não é reconhecida. Dá uma visão. Por isso que a gente fez questão de chamar aqui para a gente bater esse papo, para que se entenda também esse outro lado, né? E às vezes
tanto da parte dos artistas, a gente vê muito artista hoje em dia que se preocupa apenas com essa parte de criação, desenvolvimento de carreira, mas o todo, né? E a gente está falando muito no podcast aqui, muito sobre isso, que ninguém faz nada só, né? Sim, é uma cadeia ali, certeza. todo mundo se ajuda. Exatamente. Então, assim, a gente queria agradecer demais você ter vindo aqui. Acho que é interessante demais a gente ter oportunidade. essa visão do que é a parte técnica, porque é isso, volto a dizer, para um show ser bom, você tem que agradecer muito a todo mundo que está por trás nos bastidores para fazer a coisa acontecer. E eu vejo muito ainda grandes artistas falando, né? Por exemplo, acho que era o Vitor e Léo, ele sempre, na época da dupla, né? Ele sempre puxava, quando terminava, antes das últimas músicas, eu queria pedir uma salva de palmas aqui para a minha técnica, porque vocês estão aqui vendo tudo bonitinho, mas tem uma galera que chegou aqui de manhã cedo para descarregar caminhão. No dia anterior, né? Montar tudo. E outra coisa, terminou aqui, a gente vai para casa e eles vão desmontar. Então, uma salva de palmas, que sem eles isso aí não aconteceria. E aí, quando acontece isso, o ego dá uma inflada na hora ali? Claro, é bom, né? Reconhecimento. O reconhecimento é sempre bom. Bom demais. Berg, brigadão demais por ter vindo. É um prazer para a gente ter te ouvindo aqui, porque é isso, é importante a gente ver um pouquinho de tudo. Né? A gente queria agradecer também o pessoal da Nacional Veículos e o pessoal da Freeway, que sem eles a gente não teria condição de botar esse projeto na praça. E é isso, meu amigo. Muito prazer, muito obrigado por ter todo vindo. Meu, que agradeço também. E quando estiver no próximo show, você vê, preste atenção na equipe que está fazendo o som e passa lá e dá um parabéns, assim, se o som estiver bom, né? Lógico. Valeu, Berg, um abraço. Valeu, um abração. Obrigado.